Olá pessoal, sou Carlos Ribeiro e hoje eu quero trazer para vocês como funciona o aparelho psíquico do ser humano. E para uma questão ilustrativa, quero colocar na tela para vocês e vou passar o mouse aqui, tá, mostrando para vocês. Então aqui nós temos simplesmente uma ilustração aqui, estou passando o mouse, entendeu? Aqui, então aqui nós temos o que? Aqui nós temos uma camada de massa, né? Esse aqui é o nosso cérebro, tá? Uma camada de massa, aproximadamente 1,5 kg, né? Mais ou menos 1,5 kg de massa, tá aqui. Então, como funciona o nosso aparelho psíquico? Existem muitos autores que comentam sobre o funcionamento do nosso aparelho psíquico, mas como eu estou aí na formação eu estou pós-doutorando em psicanálise e filosofia, eu vou abordar o aparelho psíquico sobre o ponto de vista, sobre a visão freudiana, certo? Eu estudei vários autores e eu considero a visão do Freud em relação ao aparelho psíquico excelente, muito bom. Por isso eu vou falar do aparelho psíquico sobre a visão psicanalítica de Freud. Então vamos lá, aparelho psíquico. Então, é uma definição muito simples. Psíquico todo mundo já ouviu falar, psique, ou alma, ou espírito, ou mente, ou esfera mental, ou onde funciona todo o comportamento do indivíduo. Mas o que eu quero passar para vocês hoje, mostrando aqui, o que eu quero passar para vocês hoje é que o ser humano vai muito além do que esse pedaço, esse 1,5 kg aproximadamente de massa que está aqui, o nosso cérebro. Então o ser humano vai muito além do que isso. Imagina você ter localizado aí na sua cabeça 1,5 kg de massa e é o teu cérebro, né? Então o ser humano vai muito mais além do que isso. É evidente que num comentário mais aprofundado nós teríamos que discutir até questões teológicas sobre a questão do homem ser corpo, alma e espírito. E se de fato o homem possui uma alma, onde localiza essa alma, quando e onde originou essa alma. Então a gente não vai entrar nessa discussão. A gente vai entrar na discussão de como funciona o aparelho psíquico do ser humano. Ok? Então vamos lá. Então aqui eu mostrei para você só a ilustração de um cérebro aqui. Agora, para que essa explicação ela seja muito mais esclarecedora, a maioria dos autores, dos professores, eles utilizam um iceberg. Tá aqui o iceberg, passei para você aqui eu estou passando aqui o mouse sobre ele para você verificar. Então, eu joguei um iceberg sobre a mente, sobre a ilustração, essa figura de uma mente humana. Então, para explicar melhor o aparelho psíquico, nós podemos lançar a mão de um iceberg. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui. Esse iceberg aqui, eu dividi ele em 3 partes, que é exatamente a divisão do aparelho psíquico humano.
Então eu dividi em três partes. Aqui em cima você percebe que é o pico do iceberg. É aquela parte visível do iceberg. Abaixo um pouquinho, aqui abaixo um pouquinho, nós temos a segunda parte do iceberg que já está submergida no mar. Então esse iceberg ele é formado devido às baixas temperaturas. Então de longe você vê a ponta do iceberg, mas ele está extremamente profundo nas águas. Então nós temos aqui a segunda parte do iceberg. Já está profunda nas águas e você percebe, vamos descendo aqui, acompanhe o mouse, aqui você vai descendo aqui a profundidade desse iceberg nas águas. O que isso significa? Isso significa que o aparelho psíquico humano ele é dividido em três partes. A primeira parte é chamado de consciência. Então nós vamos tomar aqui consciência, essa parte aqui onde o mouse está passando, essa parte branca de cima que é a pontinha do iceberg, essa é a nossa consciência. E o que é uma consciência? Consciência é tudo que eu estou tendo consciência agora, nesse momento. Então, por exemplo, nesse momento eu tenho consciência que eu estou falando de um aparelho psíquico. Eu tenho consciência que eu estou jogando aqui para você um slide para você entender. Então eu tenho consciência disso. Então eu tenho consciência de muitas coisas que estão ao meu redor. Por exemplo, eu tenho consciência que atrás de mim tem uma janela, que estou num apartamento, e que atrás de mim tem uma rua e os carros estão passando lá atrás. Então eu tenho consciência. Isso é coisa que eu tenho consciência agora. Então vamos lá, mais para baixo, um pedacinho aqui para baixo, um pedacinho submergido aqui nas águas, nas profundezas do nosso cérebro, do nosso psique, do nosso psiquismo, está o pré-consciente, tá? Então, o aparelho psíquico humano está dividido em três partes, que é o consciente e o pré-consciente. Então vamos lá. O que é o pré-consciente? O pré-consciente é aquilo onde você tem uma memória um pouco mais expansiva. Ou seja, aquilo que passou pela minha consciência e foi esquecida, porque você vai esquecendo, ela vai lá para o pré-consciente. No pré-consciente lá já fica já há mais tempo. Então vamos lá, no meu pré-consciente eu tenho, por exemplo, a data do meu casamento, etc. Então eu lembro de muitas coisas porque ela está lá no meu pré-consciente. Vamos lá. A terceira divisão do nosso aparelho psíquico está aqui. É toda esta área que eu vou passar para você o mouse, é toda esta área profunda. Ou seja, é o mais profundo do iceberg, ou seja, é chamado de inconsciente. Então vamos aqui recapitular. Então nosso aparelho psíquico ele é dividido em três partes. O pedaço menor que está fora das águas é o consciente. Um pedaço abaixo das águas é o pré-consciente e o mais profundo é chamado de inconsciente. E o que eu quero verificar com vocês hoje é o seguinte: a maioria das pessoas, por desconhecer o funcionamento do aparelho psíquico, também não consegue entender por que na sua fase adulta ou na sua velhice começa a aparecer um monte de coisa que é extremamente estranha para ele. Então vamos verificar aqui, ó. No inconsciente, nessa parte profunda, muitos psicanalistas chamam de a parte escura do ser humano. É a parte mais escura do ser humano, a parte mais profunda do ser humano é o inconsciente. Então, o que acontece? Aqui no inconsciente estão armazenados todos os dados, todas as informações que aconteceram na nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Tá? Estão
todos aqui registrados no inconsciente. Estão ali. Aqui no inconsciente estão os desejos, os pensamentos que foram reprimidos por algum motivo, por alguma razão. Esses desejos, esses pensamentos considerados como os ilícitos pela sociedade, pela religião, pelo meio social em que nós vivemos. Tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que é censurado, seja ele desejos, sejam ele pensamentos, sejam ele traumas de infância, eles foram empurrados, deixa eu localizar aqui com o mouse, você vai perceber, eles foram empurrados para este recôndito, para as profundezas do nosso ser, para as profundezas do nosso psique. Foi lá para o escuro, então eles estão lá no inconsciente. E o que acontece? Ele é chamado de desejos, pensamentos recalcados, porque uma vez que eles não foram utilizados, uma vez que eles não foram usados por não ser lícito, eles foram empurrados para o inconsciente. E o que acontece com esses desejos, com esses pensamentos? Eles estão aprisionados lá, ok? Eles estão aprisionados. Nós criamos uma prisão, ou seja, o nosso inconsciente criou uma prisão e esses desejos, esses pensamentos estão aprisionados aqui no inconsciente. E o grande problema e o grande perigo é que esses desejos, esses pensamentos que foram aprisionados, que foram reprimidos, empurrados para o profundo do nosso ser, eles um dia podem retornar de várias formas ou maneiras. Muitos deles podem voltar do inconsciente para o consciente sobre o aspecto emocional. Tanto é que hoje nós temos um maior índice de pessoas com problemas emocionais. Por quê? Alguma coisa aconteceu com essas pessoas em uma fase da sua vida e tudo isso foi reprimido e empurrado para o recôndito, para o profundo do seu inconsciente, e hoje na fase adulta ou na velhice eles voltaram de várias formas ou várias maneiras. Pode ser de forma emocional, ok? Pode ser de forma emocional e às vezes, além de ser de forma emocional, eles podem voltar de forma totalmente contrária ao que aconteceu. Totalmente ao inverso do que aconteceu. Por quê? Vamos ver aqui. Suponhamos que uma criança sofreu um trauma. Ela era bem novinha, não tinha entendimento de nada, ela sofreu um trauma. E esse trauma que ela sofreu foi empurrada para o seu inconsciente. Quando ela cresceu e ficou adulta, esse trauma sofrido voltou da sua inconsciência para a consciência de forma distorcida. Então vamos lá, deixa eu só citar um exemplo para você entender. A Sabine Spielrein, ela foi a primeira psicanalista judia e de grande impacto na sociedade. Ela acabou se especializando para ajudar crianças com problemas de traumas. E a Sabine Spielrein, ela, quando era criança, ela teve um trauma muito forte, ou seja, alguns traumas. O trauma principal da Sabina é que todas as vezes que o seu pai ia corrigi-la, o que o seu pai fazia? O seu pai tirava a roupa dela, despia ela, tá? Colocava ela de bruços sobre suas pernas e batia no seu bumbum. Então,
na sua mente causou uma lesão, causou um trauma. Então já explico aqui. O que é trauma? Trauma é algo que aconteceu no sistema emocional da pessoa tão forte, um acontecimento tão forte, um abuso, um abandono, um trauma tão forte que aconteceu, que ficou marcas. Essas marcas podem ser momentâneas e passam rápido, mas essas marcas elas podem ficar para sempre, e um dia ela pode aparecer na vida da pessoa de várias formas, ou sejam elas emocionais, ou seja, doenças psíquicas, ou sejam elas doenças somáticas, ou seja, doenças que podem originar tanto na mente quanto no corpo. Okay? Então a Sabina Spearman, quando ela cresceu, ela começou a sofrer de surto psicótico. Tá? Surto psicótico. Então, depois a gente vai verificar. Em outro vídeo eu vou falar sobre neurose e psicose. Então vamos lá, já que eu falei que ela tinha surto psicótico, psicose ela divide em 3 partes, que é a paranoia, a esquizofrenia e o transtorno no estado de humor da pessoa. Então a Sabina ela começou a ter surtos psicóticos, e como a medicina não conseguiu resolver o problema dela, a Sabina foi encaminhada para um hospital psiquiátrico, certo? E ali ela passou por vários tratamentos, inclusive era amarrada e ela passou a ter pelo tratamento de choque. Foi aí que apareceu um grande médico, muito conhecido, famoso, o Dr. Carl Gustav Jung, muito famoso aí na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria. Então o que acontece? Quando eu digo que alguns traumas da infância voltou, esses traumas que estão no inconsciente, que aconteceu lá na infância, ele voltou para o consciente na fase adulta, ele pode voltar de modo distorcido. Ou seja, para a Sabina Spearman, ela só conseguiria ser tratada se ela tivesse sexo da mesma forma que acontecia no momento da disciplina que seu pai aplicava a ela. Ou seja, que alguém despisse ela, que alguém deitasse ela de bruços sobre suas pernas, desse tapa no seu bumbum e depois ela pudesse praticar o ato sexual. Então percebe que esse trauma que aconteceu na infância dela, que estava lá no recôndito do seu ser, que estava lá no seu inconsciente, depois da fase adulta, voltou para o seu consciente de modo distorcido. Então percebe aí o grande perigo, o grande problema. Assim, muitas crianças que sofreram abusos, muitas crianças que foram abandonadas e que sofreu trauma na infância, ou até mesmo na formação, como feto, embrião, no futuro, todo esse trauma, todos esses desejos, todos esses pensamentos que estão reclusos, que estão presos, que estão encarcerados lá no profundo, lá no escondido, pode voltar para o consciente, trazendo grandes problemas para essa pessoa. Então, fique muito alerta, fica muito atento quando começar a aparecer aí sintomas estranhos, e você tem que tomar um determinado cuidado e já procurar imediatamente um profissional para que seja acompanhado, para que se tome medidas preventivas, mudança de hábitos e etc. Ok? Então é isso. Então eu falei um pouquinho hoje sobre como funciona o nosso aparelho psíquico. Então, nosso aparelho psíquico, ele funciona assim: consciência, pré-consciência e inconsciência. E o maior problema
está no inconsciente. Por que que hoje nós estamos vivendo aí um mundo de pessoas emocionalmente desequilibradas? Porque isso não é por acaso. Alguma coisa aconteceu em algum período, em algum tempo, em alguma época da sua vida, e agora tudo isso está refletindo. Que é o problema das neuroses, o problema das psicoses. Então, no outro vídeo eu vou falar sobre neurose e psicose. Só quero adiantar para você. Neurose, eu vou falar sobre neurose histérica, vou falar sobre neurose obsessiva e vou falar sobre neurose fóbica. Falando em psicose, eu vou falar sobre a paranoia, esquizofrenia e o transtorno no estado de humor. Tudo isso são coisas que estão lá no recôndito, escondido, guardado, e um dia pode voltar e atormentar esse ser humano, tá? As neuroses, elas são tratadas pelos psicólogos e pelos psicanalistas. Por quê? Porque se trata de um trauma psíquico, ou seja, está no campo das emoções, então é mais fácil ser tratado. Quando chega na psicose, ou seja, a paranoia, a esquizofrenia ou transtorno no estado de humor, há uma necessidade de intervenção de um médico psiquiatra. Por quê? Porque o psicólogo e o psicanalista não podem prescrever nenhum tipo de medicamento. Só o médico psiquiatra, que ele pode prescrever aí os antidepressivos e os ansiolíticos, certo? Então, devemos cuidar muito da nossa saúde mental, devemos cuidar muito da nossa saúde emocional, e sempre que surgir alguma coisa estranha, um fato novo, há uma necessidade urgente de procurar um profissional para que sejam tratados, sejam corrigidos, a fim de que todos possam viver uma vida excelente, um bem-estar, porque foi para isso que nós fomos formados, ok? Grande abraço. Você que não é inscrito, inscreva no meu canal. Eu tenho vários temas e de repente um deles pode interessar você. Deixe o seu joinha, o like, é muito importante para o crescimento do nosso canal.